Outra dívida são dos precatórios, que, segundo o prefeito Hildon Chaves, 75% do endividamento das desapropriações indiretas. Com uma dívida de mais de 420 milhões em precatórios de administrações passadas e que deveriam ter sido pagas até 25 de março de 2015, Porto Velho hoje se encontra em uma situação grave e dramática. Foram com essas palavras que o prefeito Hildon Chaves se referiu ao assunto ao discursar durante o Fórum da Federação Nacional dos Prefeitos em São Paulo. Segundo o Hildon, há uma linha de crédito específica para esse fim, mas que até agora esse financiamento não foi implementado, o que ajudaria os estados no pagamento das dívidas. A emenda constitucional, tanto a 94 quanto a 99, na medida que impõem aos municípios o pagamento do total da dívida e aos governos estaduais também, previu um mecanismo de financiamento. Ou seja, a União deveria até o dia 30 de junho desse ano, de junho último, ter criado uma linha de crédito para auxiliar os municípios em dificuldades. Segundo ele, a dívida histórica de mais de 20 anos será paga, mas é preciso encontrar uma alternativa viável para resolver a questão, para não penalizar ainda mais os gestores, que já se encontram em uma situação crítica. Nós tínhamos um precatório tampão, precatório que estaria calculado hoje em aproximadamente 220 milhões, mas nós entramos com o trabalho do Departamento de Cálculos da Procuradoria-Geral do município, chefiado pela procuradora Cárita. Esse Departamento de Cálculo foi criado na nossa gestão. Nós conseguimos revisar esses cálculos e comprovamos que havia um erro de metodologia e o que seria hoje 220 milhões baixou para 120 milhões. Na semana passada nós conseguimos entrar num acordo com os credores e até o final do mês de abril este valor estará quitado. Lembrando que 90 milhões aproximadamente já estavam depositados no Tribunal de Justiça. Com isso, nós esperamos uma redução no estoque da nossa dívida superior a 50%. Mas, ainda assim, vão restar aproximadamente 200 milhões que também vão passar pelo nosso recálculo, pelo recálculo da PGM, de forma que nós possamos apurar o valor exato. Muito bem. Ainda segundo o prefeito Hildon Chaves, esse endividamento se trata única e exclusivamente pela falta de planejamento de gestores passados e também das invasões promovidas por políticos que promoviam aquelas chamadas invasões. Vocês lembram? A época da Raquel Cândido, do Índio, de tantos outros, que em véspera de eleições invadiam terras, tomavam conta de tudo. Pois é, isso aí, a conta daqueles atos da época está sendo paga agora. E, na verdade, para quem não lembra, para quem não viveu isso, os políticos eles incentivavam as famílias a invadirem os terrenos, eles dividiam por lotes, para que depois pudessem ser desapropriados na chamada desapropriação direta. Na verdade, era automático. Se promovia invasão, a prefeitura era instada, muitas vezes até pela própria justiça, a levar iluminação, levar as benfeitorias todas. E isso caracterizava, lá na justiça, a desapropriação indireta. E a conta ficou. Depois que as famílias já estavam instaladas, né, como eu falei, o município tinha que colocar luz, água, escola, toda essa infraestrutura, e isso acabou sendo feito de forma desordenada, o que acarretou, portanto, esse endividamento. Mesmo assim, os precatórios serão pagos nessa gestão, está dizendo aqui, como acabou de enfatizar o prefeito Hildon Chaves. E é uma situação dificílima, porque a prefeitura, quando via os terrenos invadidos, levava a benfeitoria e não podia deixar o povo sem a benfeitoria, reconhecia aquilo que estava errado como certo. E os donos das terras iam para a justiça e diziam, tudo bem, a prefeitura agora legitimou a invasão. Agora eu quero
a indenização da minha terra que tomaram, né? Então, por isso que a gente tem que ficar sempre de olho, quando vão fazer e promover invasões por aí, nós temos aí terras que invadidas lá do outro lado do Rio Madeira. Isso um dia vai fazer com que a conta chegue para ser paga por todos nós. Lamentavelmente. Agora, o prefeito, a gente até agradece o prefeito, estava em São Paulo, ele foi lá para um encontro da Frente Nacional dos Prefeitos, ele é vice-presidente dessa frente, e ele foi, na verdade, não para resolver o problema da dívida do município, não, ele foi lá na condição de palestrante, para falar para os demais prefeitos como Porto Velho está administrando a sua dívida, que, aliás, é um problema dos municípios do Brasil inteiro. Essa aqui é a verdade. O prefeito acredita que ele conseguiu reduzir, segundo ele próprio falou, em torno de 100 milhões só numa canetada, quer dizer, o departamento de cálculos da prefeitura provou para a justiça que os cálculos dela estavam equivocados e já caiu sensivelmente agora na administração de Hildon Chaves essa dívida em torno de 100 milhões de reais, só de precatórios. Aliás, 75% da dívida do município de Porto Velho, que vai a 400 milhões, é de precatórios. Olha que coisa absurda. E aí o prefeito, segundo ele, e ele mandou essa mensagem aqui para a produção do jornal, que como ele conseguiu organizar a casa, segundo ele conseguiu ajeitar a administração do município, agora na sua gestão, em que pese Porto Velho, que vai sofrer com esses desembolsos, esses desencaixes que tem que acontecer agora, de pagamentos de dívidas e de precatórios principalmente, mais especificamente falando, claro que vai haver algum sobressalto, claro que vai haver alguma dificuldade, mas ele acredita que, apesar desse prejuízo, a prefeitura vai conseguir resolver essa questão e vai conseguir tocar para frente o município. Vamos aguardar que isso aconteça. Agora, é impressionante a dificuldade por que passam os municípios do Brasil inteiro. No interior de Rondônia é exatamente a mesma situação. Lamentável.